Olá! Hoje vamos mergulhar numa história que está a dar que falar em todo o mundo. Uma decisão do Brasil que envolve petróleo, desenvolvimento e, claro, a Amazónia. Um verdadeiro paradoxo entre a economia e o futuro do clima. E é aqui que o paradoxo se instala. Quer dizer, por um lado, o Brasil quer ser visto como um líder nas questões do clima, até vai receber a cimeira mais importante do mundo sobre o assunto. Mas, por outro lado, dá um passo gigante na direção dos combustíveis fósseis. Como é que estas duas coisas podem coexistir? Vamos tentar perceber. Bem, tudo começa com uma decisão oficial. No dia 20 de outubro de 2025, o IBAMA, que é a Agência Ambiental do Brasil, deu luz verde a um pedido da Petrobras, a gigante estatal do petróleo. E olhem, não foi uma decisão nada fácil de tomar. Agora, um ponto muito importante. Esta licença não é para começar a extrair petróleo amanhã. Não, é uma autorização para pesquisar, para perfurar um poço e perceber o que é que há lá no fundo do mar. É o primeiríssimo passo, mas claro, um passo com um peso enorme. E onde é que isto vai acontecer exatamente? Estamos a falar de um ponto a 175 km da costa do estado do Amapá e a uns impressionantes 500 km da foz do rio Amazonas. É uma zona conhecida como Margem Equatorial Brasileira, uma área com um potencial gigante para o petróleo, mas também, claro, muito sensível do ponto de vista ambiental. Mas engana-se quem pensa que esta aprovação surgiu do nada. Na verdade, foi o culminar de um processo longo, muito complicado e por várias vezes bastante tenso. Pois é, este processo arrastou-se por quase 5 anos e não foi nada fácil. Em 2023, o IBAMA chegou mesmo a negar a licença, o que obrigou a anos de discussões muito intensas para ajustar o projeto. A aprovação do plano de emergência, em maio, foi a última grande barreira ultrapassada antes da licença final, o que mostra bem o nível de exigência da agência ambiental. E o IBAMA faz questão de sublinhar que o processo foi mesmo muito rigoroso, e os números parecem confirmá-lo. Houve um estudo de impacto ambiental a fundo, dezenas e dezenas de reuniões técnicas com as populações locais e várias inspeções para garantir que, em caso de acidente, a resposta a uma emergência estaria à altura do desafio. E só para termos uma ideia da dimensão disto, a avaliação final, que foi uma espécie de simulacro para testar a resposta a um derrame de petróleo, envolveu mais de 400 pessoas. Isto dá uma noção do nível de detalhe e preparação que foi exigido antes de darem o sim. E é aqui que a história fica mesmo complicada. É o tal conflito entre os interesses energéticos de um país e as suas ambições de ser um líder na luta contra as alterações climáticas. Esta é a pergunta que está na cabeça de toda a gente, certo? Como é que um país pode, ao mesmo tempo, preparar-se para liderar o mundo nas negociações do clima e, simultaneamente, expandir a sua exploração de combustíveis fósseis? Será que estas duas identidades são compatíveis? Para os grupos ambientalistas, a resposta é muito clara: não. Eles olham para esta decisão e veem o que chamam de uma enorme contradição, algo que pode minar por completo a credibilidade que o Brasil está a tentar construir no palco internacional do clima. E o que torna tudo isto ainda mais sensível é o timing. Esta decisão surge precisamente quando o Brasil se prepara para receber o mundo inteiro em Belém para a COP30, a maior cimeira do clima do planeta. Defender a exploração de petróleo neste contexto é, para dizer o mínimo, uma jogada muito controversa. E como podem imaginar, tudo isto abriu um debate nacional enorme e complexo, com argumentos muito fortes dos dois lados da barricada. Vamos lá ver os argumentos. De um lado, fala-se de soberania e segurança energética. A ideia de que esta exploração pode abrir uma nova fronteira de recursos para o país, garantindo uma transição energética sem sobressaltos. Do outro lado, o grande alerta é o risco para um ecossistema único e, claro, a contradição de defender mais combustíveis fósseis numa altura em que se devia dar o exemplo, mesmo antes da COP30. O próprio presidente Lula coloca a questão de uma forma muito pragmática. Com esta pergunta, ele basicamente desafiou o mundo, questionando quem é que está mesmo pronto para largar os combustíveis fósseis de um dia para o outro. A ideia é que o Brasil precisa de garantir a sua energia enquanto essa transição global, que ele vê como sendo lenta, não acontece. Mas, curiosamente, o principal diplomata do Brasil para o clima, o homem à frente da COP30, diz que não vê aqui uma contradição. A perspectiva dele é que os países podem perfeitamente tratar dos seus interesses nacionais, como a energia, ao mesmo tempo que trabalham para os objetivos climáticos de longo prazo. Na visão dele, as duas coisas podem caminhar lado a lado.
E, claro, faltava ouvir a Petrobras. A presidente da empresa vê esta aprovação não só como uma licença, mas como uma vitória do diálogo entre as instituições. Para a Petrobras, este é um passo fundamental para o desenvolvimento do Brasil e para garantir o seu futuro energético. Ok. Então, com a licença na mão, o que é que vem a seguir? O que podemos esperar que aconteça nos próximos tempos? Bem, a perfuração do poço vai começar já. Mas atenção, esta é só a fase de pesquisa e vai durar cerca de 5 meses. Durante esse tempo, a Petrobras vai recolher dados para perceber o que há lá em baixo. Só depois dessa análise é que se vai saber se a exploração comercial faz sentido. Ou seja, a produção em larga escala ainda não é de todo uma certeza. E no fim, voltamos à grande questão que paira sobre tudo isto. Será que o Brasil consegue mesmo equilibrar estas duas prioridades que parecem ir em direções opostas? Conseguir andar nesta corda bamba entre a segurança energética e a liderança climática? Bem, isso é algo que o mundo inteiro vai estar a observar com muita, muita atenção.